Olá a todos. Como presidente da Comissão de Organização da 8ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica, cujo tema é Educação, Saberes Pedagógicos e Práticas Educativas, que estará sendo realizada nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 2023, gostaríamos de agradecer a participação de todos e convidá-los para assistir à conferência de abertura do Dr. Almeida Meck Gomundani, cujo título é Avaliação como Instrumento de Pesquisa em Sala de Aula. O Dr. Almeida tem doutorado em Inovação Educativa pela Universidade Católica de Moçambique, é docente efetivo do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade Rovuma, extensão de Niassa, pesquisador e vice-coordenador do Núcleo de Pesquisa e Educação e Contextualização no Ensino, coordenador do Programa de Mestrado em Avaliação Educacional e chefe do Departamento de Avaliação e Qualidade. Desde já, agradecemos a presença e passo a palavra ao Dr. Almeida. Muito obrigado, professora, pela palavra, muito obrigado pelo convite, sobretudo, para partilhar um pouco sobre aquilo que eu percebo sobre a avaliação. Eu vou ministrar aqui uma palestra sobre a avaliação como instrumento de pesquisa em sala de aula. Como nós sabemos que a avaliação, antes de falar da avaliação, importa aqui destacar os principais pontos que irei me debruçar sobre eles, nomeadamente conceito de avaliação. Vou falar ainda de modalidade de avaliação para refrescarmos a memória, avaliação como instrumento de pesquisa e técnica de pesquisa em sala de aula. Como nota introdutória, nós sabemos muito bem que toda atividade, sobretudo pedagógica, termina por uma avaliação. Na verdade, a avaliação não deveria ser aplicada no fim do processo pedagógico, sobretudo de aula. Ela deveria fazer parte de todo o processo de ensino-aprendizagem. Por outra, a planificação, nossa atividade é caracterizada por uma planificação, primeiro, que é a planificação de aula, depois seguimos para outra fase, que é a licionação, que muitas vezes nós vamos, depois da licionação, aplicamos uma avaliação. Mas, na verdade, como eu disse anteriormente, que a avaliação deve ser um instrumento que deve ser usado em todos os momentos da aula, desde o princípio, ao longo da aula e também no final, para aqueles que gostam de usar esse instrumento no final. Mas, na verdade, para que serve a avaliação da aprendizagem? Portanto, antes de falarmos exatamente da aplicabilidade da avaliação da aprendizagem no contexto de sala de aula, importa aqui trazer a discussão sobre o que é, de facto, a avaliação. Como conceito, a avaliação, de acordo com Santa Ana, por exemplo, a avaliação é um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar as modificações de comportamento e rendimento do aluno, do professor ou educador, do sistema, confirmando se a construção do conhecimento se processou, seja este teórico ou prático. Como nós podemos depender desta definição, é que a avaliação não pode ser tido como um instrumento de punição, mas sim ela como instrumento deve ser tido como portanto, instrumento que nos permita, portanto, construir um conhecimento para verificarmos exatamente como o conhecimento se processou quando
nós, como profissionais, como pedagogos, como professores, portanto, mediamos na sala de aula. Aliás, quando nós mediamos, quando nós damos a nossa aula, damos a nossa palestra, nós esperamos uma ou duas coisas. Uma, os estudantes perceberam, ou a outra, estudantes não perceberam. Então, podemos encontrar duas respostas, mas para nós sabermos se, de facto, a nossa mediação ocasionou, portanto, a construção do conhecimento nos alunos ou não, nós temos que aplicar um instrumento que se chama avaliação. Aliás, o Pilete, por exemplo, ele também colabora com o nosso pensamento ao dizer que a avaliação é um processo contínuo de pesquisa que visa interpretar os conhecimentos, habilidades e atitudes dos estudantes, tendo em vista mudanças esperadas no comportamento propostas nos objetivos, a fim de que haja condições de decidir sobre a alternativa do planejamento, ou nós chamamos de planificação, do trabalho do professor e da escola como um todo. Ou seja, ele considera aqui a avaliação como um instrumento de tomada de decisão. Decisão, sobretudo, para aqueles alunos, por exemplo, que perceberam, entenderam a matéria dada, ou a partir da matéria que nós transmitimos, que nós compartilhamos, lhes permitiu, portanto, a construir um conhecimento a partir de um conhecimento previamente estabelecido neles. Então, este instrumento, de facto, e eu também colaboro e concordo com esta forma de pensar, que este instrumento também é um instrumento de tomada de decisão sobre aqueles estudantes que entenderam e aqueles também que não entenderam. Para aqueles estudantes que perceberam a matéria, qual a decisão que eu tenho que tomar? Será que tenho que, por exemplo, dar os mesmos exercícios com aqueles que já perceberam a matéria? Ou devo, por exemplo, adotar uma pedagogia diferenciada, onde todos têm, portanto, a oportunidade de aprender, não da mesma forma, mas a mesma coisa. A diferença pedagógica não está exatamente voltada a facilitar a vida acadêmica do estudante, mas é uma oportunidade que o professor deve procurar em dar ao estudante para aprender o que os outros aprenderam com facilidade. Por isso mesmo que o Rosal, citando os outros, diz que a avaliação é um processo de identificar, obter e proporcionar informação útil e descritiva acerca do valor e do mérito das metas, da planificação, da realização e do impacto de um objeto determinado, com o fim de servir de guia para a tomada de decisões. Aqui também somos chamados a tomar uma decisão esta não para prejudicar o estudante, não para nós avançarmos sem termos visto se o aluno percebeu ou não, mas esta tomada de decisão exatamente visa essencialmente solucionar os problemas inerentes a aprendizagem, e de promover exatamente a compreensão dos fenômenos implicados durante o processo de aprendizagem. Deixa-me pontuar que a avaliação, de uma forma sintética, a avaliação é um instrumento de tomada, não é um instrumento para penalizarmos o estudante, é o instrumento que nos dá a oportunidade, como professores, como pedagogos, de dizer ao estudante: olha, estudante, tu não percebeste, então o caminho que provavelmente poderá lhe ajudar a compreender isto é este, não o outro. Quais são as modalidades que geralmente os professores devem ou deveriam usar
durante o processo de ensino-aprendizagem. Aqui destaco 3, mas existem outras modalidades, mas eu destaco 3 porque são modalidades de avaliação que nós geralmente deveríamos usar, tanto em sala de aula. Eu destaco a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. Na avaliação, a avaliação diagnóstica, geralmente, esta avaliação é considerada como avaliação de entrada. Não entrada, portanto, não entrada no primeiro semestre, não entrada, por exemplo, apenas no início da disciplina, mas entrada no sentido de que não devemos avançar, abordar novas matérias, sem que tenhamos informações sólidas sobre a bagagem epistemológica que o aluno traz, porque se nós menosprezarmos a aplicação desta modalidade de avaliação, nós podemos andar com alunos com deficiência séria de conhecimentos que, no nosso entender, deveriam ter antes de nós podermos abordar uma nova matéria. A avaliação formativa é de acompanhamento, é processual. É uma avaliação processual em que acompanha o processo de ensino-aprendizagem. Esta avaliação formativa é muito importante porque o resultado da avaliação sumativa depende efetivamente da avaliação formativa. Se nós não acompanharmos bem ou efetivamente o processo de aprendizagem dos alunos, e eu estou certo que os resultados da avaliação sumativa não podem ser surpresas para nós. Ou seja, para termos positivas, notas positivas ou aproveitamento pedagógico aceitável, satisfatório, depende muito de como nós aplicamos a avaliação, portanto, formativa. A formativa é o sucesso. Por outra, nós como profissionais, nós como professores, deveríamos, nas nossas aulas, no nosso trabalho docente, privilegiarmos, portanto, a avaliação formativa. A formativa para termos sucesso, para termos bons resultados, portanto, bons resultados numa disciplina, no início do semestre, ou no fim do semestre, ou no final, no final de ano, conforme, portanto, a estrutura, portanto, do currículo ou a periodicidade do currículo. Agora vou falar sobre a avaliação como instrumento de pesquisa. Bom, na avaliação nós podemos ter 2 resultados. Primeiro, resultados satisfatórios. Todo professor gosta disto. Eu gosto de ter esses resultados satisfatórios. Gosto de ver os alunos, os meus estudantes com resultados bons. Mas o outro resultado pode não ser satisfatório. Se nós alcançarmos resultados satisfatórios, ou se os alunos alcançarem resultados satisfatórios, significa que o nosso trabalho como professores foi bem realizado, nós encaminhamos bem a informação, encaminhamos bem os conteúdos que nós temos, nós planificamos para os alunos. Mas a angústia quando começa? A angústia para aquele professor que entende o que é avaliação, porque pode-se dar o caso de nós profissionais ficarmos satisfeitos pelos resultados não satisfatórios. Mas é a avaliação, serve a avaliação. Então, se os resultados não forem satisfatórios para aquele professor, sobretudo, que se preocupa com a aprendizagem, com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, ele aqui começa já a incitar pesquisa. Pesquisa de uma forma genérica, ela consiste em resolver o problema.
problema de caráter social, problema de caráter político, problema de caráter econômico, e nós estamos mais preocupados com problema de caráter pedagógico, de caráter pedagógico, de problema relacionado com o processo de ensino-aprendizagem. Eu repito que a pesquisa começa já a partir deste ponto, onde nós ou os alunos alcançam resultados não satisfatórios. Aqui não é para lamentarmos, aqui não é para... os resultados não satisfatórios não podem causar, não podem... não pode ocasionar conversa ao longo dos corredores, dizendo, por exemplo, que, olha, os meus alunos não estudam, eles não lêem, eles não sei, atribuir, rotular o aluno. Aqui é para nos preocuparmos. O bom professor aqui começa aqui a sua tarefa. Então, aqui na pesquisa, ele deverá primeiro identificar as causas. Tem que identificar o problema, primeiro, identificar o problema da não aprendizagem. Depois de identificar o problema, efetivamente deve procurar adotar outras estratégias de ensino. Depois de identificar o problema, identificar, portanto, a solução é nesta solução é que ele vai decidir, como nós vimos anteriormente, que a avaliação é um instrumento de decisão. Então, aqui vai decidir se vai adotar exatamente a mesma estratégia de ensino ou terá que mudar. Mas o resultado é que vão lhe dizer, olha, senhor professor, veja a questão de metodologia, veja a questão de estratégia de ensino-aprendizagem, sobretudo de aprendizagem, se foram bem selecionadas ou não. Aliás, as estratégias de ensino-aprendizagem são adotadas ou são selecionadas de acordo com os objetivos. Os objetivos também têm relação direta com os conteúdos que nós vamos ministrar naquele dia. Então, aqui a avaliação, a avaliação aqui toma um outro significado, não apenas de atribuir nota, não apenas de rotular estudantes, mas a avaliação aqui toma exatamente o significado de instrumento de pesquisa. Então, aqui é importante porque os nossos testes, da mesma forma que nós, quando queremos, por exemplo, insetar uma pesquisa, por exemplo, de natureza qualitativa ou não, nós elaboramos entrevistas, elaboramos uma série de questionários, elaboramos instrumentos de pesquisa. Aqui a avaliação, o teste que nós aplicamos aos alunos deve ser considerado como um instrumento de pesquisa por excelência. E sala de aula, eu considero como um espaço privilegiado de pesquisa. Se você, como professor, não considera portanto, o espaço, a sala de aula como um espaço privilegiado de pesquisa, alguma coisa você tem que fazer. Aliás, nós pesquisamos. Há uma relação muito intrínseca entre ensino e pesquisa. Nós identificamos, portanto, os problemas na sala de aula, temos que insetar pesquisa, temos que realizar pesquisa, e a solução obtida, portanto, desta pesquisa tem que voltar à sala de aula para nós resolvermos os problemas que nós detectamos. O que se pesquisa com a avaliação? O que se pesquisa com avaliação? Com avaliação, nós como professores, pesquisamos o que os alunos aprenderam, essa deve ser a nossa preocupação, a necessidade da aprendizagem dos alunos, nesse caso, ok, se aprenderam isto e têm déficit nisso, então temos que identificar essa necessidade, o que eles devem aprender mais para adquirir
para adquirir a competência requerida, por exemplo, naquela matéria ou naquele conteúdo. E outro, o que nós podemos, o que se pesquisa com avaliação é como foram ministradas as nossas aulas, como que eu, como professor, ministrei as minhas aulas. A aula ministrada, a aula só não para quando nós não termina na sala de aula. Nós também temos que fazer uma introspecção. Como é que nós ministramos portanto, a aula de hoje? Como que nós ministramos? A aula foi bem ministrada? Será que os alunos perceberam o que eu ministrei? Será que eu tenho que mudar alguma coisa? Aqui, a avaliação toma, portanto, o outro significado como instrumento de autoavaliação, não só para o aluno, como também para o professor. O professor tem que fazer uma autoavaliação do que fez, portanto, na sala de aula para melhorar as futuras abordagens consequentemente, melhorar a aprendizagem do aluno. E nunca a avaliação não pode ser usada como instrumento para castigar o aluno ou o estudante. Por isso mesmo, os resultados da aprendizagem devem ser utilizados para, eu empresto aqui o pensamento do Lucchese, os resultados da aprendizagem devem ser utilizados para identificar as dificuldades e desvios de aprendizagem dos alunos, garantir a tomada de decisão do que fazer com o aluno quando tiver um resultado satisfatório ou insatisfatório. Quais são as técnicas que devem ser usadas na pesquisa, sobretudo em sala de aula? Eu elenco aqui, nomeadamente, 3 técnicas. A observação. A observação em sala de aula é uma técnica muito poderosa. Muito poderosa. Nem sempre nós vamos usar teste. Nem sempre vamos usar, por exemplo, o inquérito. Então, a observação também pode muito bem nos ajudar a obter resultados, a extrair, portanto, dados importantes relacionados com a aprendizagem dos alunos ou estudantes. A observação não é apenas escutar. A observação também é olhar. O professor tem que ter simultaneamente a capacidade de olhar e escutar, tendo em conta os seguintes aspectos. Como desempenham os alunos as tarefas? Como que eles realizam essas tarefas, os alunos? Preciso ver isso. Que competências revelam? Que capacidades manifestam eles durante a execução de uma tarefa? Quais são os comportamentos típicos apresentados por cada aluno? Porque cada aluno tem características e necessidades de aprendizagem diferenciadas. Então, você não pode estar a avaliar o aluno, não pode avaliar uma turma pensando que eles pensam da mesma forma, eles vão respondendo da mesma forma, etc. Aliás, é a partir daqui mesmo em que você vai decidir se vale a pena continuar com o texto escrito para um determinado estudante ou não, porque há estudantes que são bem eloquentes, falam bem, mas quando chega a hora de realizar um texto escrito, simplesmente eles nos apresentam resultados não satisfatórios. Então, significa que nós temos que também aproveitar o lado dele de oratória para podermos avaliar e apurarmos ou obtermos dados importantíssimos sobre a sua aprendizagem. Outro aspecto também deve ser tomado em consideração na aprendizagem é que atitudes eles exteriorizam. Que atitudes eles exteriorizam? Então, essas são questões que corporizam a técnica de observação. Outra técnica é inquérito.
que é mais que consiste na elaboração de perguntas. Então, questionamento também é importante para se apurar se os alunos aprenderam alguma coisa ou não. Aliás, esse questionamento não é só feito pelo professor para apurar se os alunos aprenderam ou não. O aluno também tem este privilégio de fazer alguma questão relacionada com alguma coisa que provavelmente ele quer consolidar, quer compreender melhor. Aqui o aluno não pode ser tido como um fanfarrão, um que fala muito, um que incomoda, porque há vezes que nós nos chateamos sobretudo com aqueles alunos que perguntam muito, mas o questionamento aqui é muito importante também, é uma das técnicas muito importantes de pesquisa que nos permite aferir se o aluno percebeu ou não, porque se você pensar que, olha, muitos alunos não fazem questão, então por que este aluno está a fazer essa questão? Então significa que você está a considerar este aluno como igual aos outros, não, o que não constitui a verdade. Então, todos os alunos são diferentes, por isso eles devem ser encarados, devem ser assumidos, devem ser considerados também como diferentes e pensam de forma diferente. Aliás, a ciência, a verdade é construída de contradições. De contradições. Se não houver contradição, não é possível, não será possível construir a ciência. E outra técnica muito importante são os testes. Os testes que consistem na obtenção de produtos de aprendizagem. Os testes geralmente são instrumentos, são instrumentos, eu considero de instrumento não exatamente técnico, são utilizados mais no final de um conjunto de conteúdo, o professor avalia no final de semestre, no final de semestre, em jeito de teste final, por exemplo, mas não podemos privilegiar mais testes, porque se nós privilegiarmos testes e nós decidirmos sobre a vida de estudante por meio de teste, por meio daquela nota daquela nota que ele for obter naquele momento, porque testes são mais pontuais, eles não acompanham o processo. Então, nós podemos desvalorizar todo o processo e valorizarmos apenas aquilo que aconteceu naquele momento. Isto é penalizador, isto castiga muito o estudante. Então, é preciso, na avaliação, nós considerarmos o processo, não o destino final, porque o destino final não nos traz a radiografia, a imagem real do estudante. Professora, eu tinha havia preparado isto para a palestra de abertura da jornada científica, e muito obrigado pelo tempo, pela atenção dispensada, pela oportunidade, professora. Muito obrigado. Bom, nós é que agradecemos muitíssimo a presença do Dr. Almeida, reafirmando que é um grande prazer ouvi-los. Estudos como educação, nesse sentido da avaliação, trazem uma outra perspectiva sobre a dimensão da qualidade que está sendo executada no ensino e como mensurar essa qualidade de uma maneira mais justa, mais equitativa, mais empática com o aluno e não só pontualmente. Então, isso é um trabalho de muita intensidade, muito respeito. Eu gostaria mais uma vez agradecer ao professor e terminamos, então, dizendo que a 8ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica é uma realização do Conjugare, com o apoio da editora Cravo, e está sendo realizada entre os dias 15, 16 e 17 de agosto de 2023. O Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, é uma entidade que reúne pesquisadores de diversas áreas de conhecimento ligados a instituições de ensino e pesquisa por todo o mundo. Com sede no Porto, em Portugal, a missão do Conjugare é a promoção do ensino e pesquisa, da comunicação e da divulgação científica, articulando
a produção da comunidade acadêmica com as demandas sociais para o desenvolvimento. Nossos projetos conjugam ações sociais, culturais e científicas que são entendidas como um tripé importante para a formação de uma sociedade crítica e com bem-estar. Agradecemos a participação de todos e convidamos a todos a assistir às comunicações que se encontram disponíveis no canal Conjugare do YouTube. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, professora. Foi um prazer imenso.